Um material de propriedades praticamente mágicas, 200 vezes mais forte que o aço, extremamente leve, flexível, mais duro que o diamante. Excelente, né? Só que a gente não consegue fazer ele sair do laboratório. Fica aí que eu te conto que material é esse. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Lucão, esse é o Physics Rock'n'Roll, finalmente falando de física. Hoje eu quero trazer para vocês um material que, assim, quando eu estudei um pouquinho mais, meio que bugou minha cabeça, assim. Esse material é o grafeno. A gente ouve falar desse material desde 2004 como material do futuro. Até hoje, 2021, a gente ainda não está vendo um carro feito de grafeno. A gente ainda não está vendo internet de hipervelocidade feitas com cabos de grafeno. A gente não está vendo supercondutores de grafeno, nem nada. Por quê? Tá, material mágico, cheio de frescura, supercondutor e tal, mas cadê esse material? O que é esse tal desse grafeno? Grafeno é esse aqui, é o mesmo material que a gente tem no grafite. Grafeno nada mais é do que uma camada fina, extremamente fina, uma camada de um átomo de espessura de átomos de carbono. O mesmo carbono que a gente tem no diamante, o mesmo carbono que a gente tem nos nanotubos de carbono do Vantablack, desse meu vídeo aqui, que eu estou falando sobre as cores. Carbono, um dos materiais mais abundantes do universo, um dos materiais componentes da vida. Toda a vida no universo é composta de nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, carbono e enxofre. Com esses 5 componentes você faz o universo inteiro. Por que a gente ainda não tem grafeno para todo lado? Porque ele é extremamente difícil de fabricar. Apesar dele estar aqui, e ele realmente está aqui. O grafeno, se você pegar ele, pegar uma folha de papel, fizer isso, até ficar bem forte mesmo, até gastar bastante o lápis, você colar um durex aqui em cima e colocar esse durex no microscópio, você vai ver o grafeno. Inclusive, foi exatamente isso, quase exatamente isso, que os cientistas fizeram a primeira vez que eles conseguiram visualizar o grafeno. Eles estavam trabalhando no laboratório com uma outra pesquisa em cima do grafite e um durex colou em cima do grafite, uma pedra de grafite que eles estavam trabalhando. Eles colocaram esse durex no microscópio e viram o tal do grafeno. O grafeno ele é teorizado desde 1947, já é conhecido, antigo da galera da ciência, porque ele nada mais é do que um alinhamento específico dos átomos de carbono. Eles parecem um favo de mel, parece uma colmeia. São os átomos ligados em forma hexagonal. Ele tem lá uma ligação covalente, uma ligação iônica, blá blá blá, que você pode perguntar ao professor de química lá o que é isso das ligações de carbono. São ligações extremamente fortes. Então, quando a gente já conhecia o átomo de carbono, conhecia o funcionamento dos átomos, das ligações, a gente sabia que ele podia se alinhar dessa forma, só que nunca tinha sido visto. Em 2004, esses dois cientistas russos conseguiram, finalmente, visualizar o carbono e fazer estudos em cima disso, em cima das propriedades dele. Só que você imagina trabalhar um material desse em escala nanométrica, em escala atômica. Para você conseguir, imagina você conseguir uma folha de sulfite de grafeno. O grafeno é tão fino, tão pequeno, que em 1 milímetro, uma folhinha de 1 milímetro, você tem 3 milhões de átomos de grafeno. Corrigindo aqui na edição, em 1 milímetro de espessura, você tem 3 milhões de folhas de grafeno. Cada folha com um átomo de espessura. É muita coisa. Se a gente não consegue controlar 30 crianças numa sala de aula, imagine você controlar 3 milhões de átomos. E o átomo não é muito assim afeito a obedecer o que você quer, né? Aqui no lápis, ele tem o grafeno, eles são, cada vez que você escreve, você está tirando pequenas camadinhas de grafeno do grafite. Muito simples, né? Mas vai fazer isso. Porque aqui você tem o carbono em forma de grafeno, você tem outras ligações do carbono aqui dentro, tal. Para você fazer uma tira de carbono desse jeito, você não consegue fazer todos os átomos se comportarem do jeito que você quer. Até consegue, mas em pedaços pequenos. O que a gente tem hoje são algumas baterias, alguns materiais compósitos. O grafeno está sendo utilizado em impressoras 3D, o pó do grafeno.
né? Mas você conseguir um fio de grafeno para revolucionar a energia elétrica, revolucionar a transmissão de dados, ainda não dá. O grafeno ele é 9.000 vezes mais condutivo que o cobre. Se não me engano, 3.000 vezes mais condutivo que a platina, que é o melhor condutor, que a prata, que é o melhor condutor que a gente conhece. O grafeno ele é extremamente leve também. Se você pegar um campo de futebol, colocar uma folha de grafeno em cima desse campo de futebol, essa folha inteira vai pesar 1 grama. Imagina você ter um material desse. Só que assim, ao mesmo tempo que ele é muito difícil de fabricar, as propriedades dele são tão fantásticas que mesmo em baixa quantidade você consegue ter um salto de qualidade em qualquer coisa que você estiver usando. Se você usar 0,1% de grafeno, floquinhos de grafeno, numa massa de cimento, você aumenta em 17% a dureza desse cimento. Então, ele é muito legal, ele é muito bacana, mas é difícil de fabricar, mas em poucas quantidades você já consegue uma melhora tão grande dos materiais que comercialmente não compensa o investimento para você ter uma folha de grafeno, para você ter um caminhão de grafeno. Se já com os floquinhos ele faz maravilhas. Um outro material assim é o nióbio, que ia salvar o Brasil, tá ok? Por que o nióbio não é essa maravilha que está salvando o Brasil e a gente está tendo aí carros voadores? Porque o nióbio, com 1 grama de nióbio, você consegue melhorar todas as características de uma tonelada de aço. Então como que você vai mandar no mundo com material desse? Você precisa só de 1 grama para 1 tonelada. Nunca, a história do nióbio nunca bateu, nunca encaixou por causa disso. E o grafeno está indo mais ou menos no mesmo caminho. Apesar de ainda ter um investimento grande em cima disso, inclusive aqui no Brasil, o Brasil está na vanguarda de pesquisas no grafeno, com o Mackenzie, em São Paulo, tem um instituto feito só para isso, chama MacGraph. E eles têm, sabe, bolsas e verbas à vontade ali, à vontade não, né? Mas tem verbas pra caramba para desenvolver tecnologias em grafeno. Eles estão se especializando em fazer baterias, componentes eletrônicos de grafeno. Uma das propriedades que pode aí revolucionar o mundo realmente no grafeno é na parte elétrica e eletrônica. Em 2011, uma galera numa universidade nos Estados Unidos, eles criaram uma bateria que consegue manter o celular carregado por mais de uma semana e ela leva só 15 minutos para ter sua carga completa, por conta das propriedades elétricas do grafeno. O grafeno ele tem, o alinhamento dele ali é tão perfeito entre os átomos de carbono que os elétrons eles correm praticamente livre entre esse espaço subatômico ali. Então ele quase não tem resistência elétrica, por isso que ele é muito melhor condutor. E ele tem uma propriedade muito legal, que se você tiver 2 folhas de grafeno e você só fizer isso nela, você deslocar ela 45 graus entre uma e outra, acho que até menos, né? Você pode fazer várias coisas. Ele passa de um supercondutor para um super transistor. Então, o transistor é o que a gente tem aí, substituíram as válvulas que a gente tinha antigamente, depois a gente transformou o transistor. Para ter uma ideia, dentro de um processador de computador, você tem milhões e milhões de transistores funcionando ali, fazendo a mágica elétrica que acontece. Imagina se você tiver um transistor feito de grafeno, que consegue fazer as trocas ali entre o PNP, entre o substrato e tudo mais, coisas técnicas. Você consegue fazer essa transferência de dados extremamente mais rápido. Eu anotei aqui, ó, você consegue ter 2.000 GHz de transmissão de dados, de frequência de dados, com 1% da energia que você usa num computador normal. Então, com 1% de energia, você tem 2.000 GHz. Imagina se você chegar aos 100% da energia que a gente usa hoje. E aí, quem que está de olho nisso? Quem que vende carros elétricos à torta e direito aí? Quem está revolucionando o mercado de carros elétricos e autônomos? Tio Elon Musk, né? É um cara que está investindo pra caramba nisso, porque ele está diretamente interessado nas baterias, mas as outras empresas de automóveis estão correndo atrás também, estão batendo pesado em cima disso, porque na Europa, se não me engano, 2030 vai ser proibido carros de motor a combustão.
A Volkswagen já falou que não vai mais desenvolver os motores a combustão dela. O que a gente tem hoje vai ficar. Eles não vão mais gastar dinheiro em desenvolvimento. Eles estão partindo para os motores elétricos e híbridos. Se a gente conseguir baterias de grafeno funcionando bem até lá, porra, vai ser legal pra caramba. A gente já tem algumas baterias powerbanks feitas de grafeno e usadas comercialmente. Só que, como eu falei, são flocos de grafeno ainda. Uma característica também muito bacana, o grafeno ele é transparente. Ele deixa passar 98% da luz. Então, se você tiver uma folha de grafeno em cima de uma folha de papel, é muito legal, você consegue ver ela. Vou tentar achar a imagem e deixar para vocês. Você consegue ver a folhinha de grafeno com um átomo de espessura, é muito louco. E sendo transparente, imagina que você consegue fazer uma tela de celular de grafeno. Como eu falei, ele funcionando como um transistor funciona. O LED é um transistor. Então você consegue ter a transmissão de imagens ali num material extremamente flexível, transparente, com baixo consumo de energia. Sabe as roupas com coisas eletrônicas que a gente imaginava no passado? Podem ser feitas de grafeno. A gente pode ter um celular leve, totalmente transparente, extremamente rápido, com baterias que vão durar muito tempo e vão ser carregadas rapidamente. É meio que aquela coisa de, ao mesmo tempo que você tem um grande salto tecnológico, você pode imaginar que as empresas de celular não querem que você tenha um celular assim, né, que vai durar a vida inteira, porque o grafeno também é extremamente resistente, como eu falei, 200 vezes mais forte que o aço, mais duro que o diamante e flexível ainda. Hoje, para vocês terem uma ideia, 1 quilo de pozinho de grafeno custa $8.000. Acho que é $8.000. Mais uma correção, e dessa vez uma correção feia. O quilo de grafeno está estimado em $300.000. Mais de R$1 milhão. É muita coisa. E como a gente está fazendo grafeno hoje? A gente, né? Adoro falar a gente. Como que está sendo feito o grafeno hoje? São 3 métodos. O primeiro método, que é o método que eles fizeram lá no laboratório, é você pega farelinho de grafite, você raspa um grafite, cola o durex em cima, cola nele no durex, e aí você fica puxando o durex e vai descolando, até você ter um filme de um átomo de espessura de carbono. Só que imagina uma indústria fazendo isso, colocando o grafeno no durex. Não vai rolar, né? Esse outro método, que é o mais utilizado hoje por enquanto, chama-se decomposição química por vapor. Você coloca dentro de um forno a 1000 graus Celsius um tubo de vidro com uma plaquinha de cobre e hidrocarbonetos de carbono. E aí você esquenta isso, deixa lá dentro, e o hidrocarboneto ele vai, por conta dessa temperatura, ele se vaporiza e depois, quando ele toca a placa de cobre, ele se deposita ali em forma de grafeno. Aí você pega essa plaquinha de cobre, coloca numa plaquinha com uma espécie de ácido, deixa eu ver aqui, persulfato de amônia. E esse persulfato de amônia vai corroendo o cobre, até que você fique só com a camadinha do grafeno. Só que também, baita trampo, né? É para fazer só em laboratório. Um outro jeito de fazer, que eu vi que achei muito legal, é usando lixo. Só que também você consegue um pedacinho de nada. Você pega uma porção de lixo, coloca num forno e você tem que esquentar ele em menos de um centésimo de segundo, sei lá quanto tempo. Você tem que esquentar ele muito rápido, a próximo de 2000 graus. Isso força com que os átomos de carbono, a gente sabe, né? Quando a gente taca fogo em alguma coisa, aquela fumaça que sai é CO2, gás carbônico, carbono, oxigênio, oxigênio. Esses carbonos que se desprendem, quando eles estão muito quentes, acontece mais ou menos o que está lá no forno. Eles se rearranjam nesse formato hexagonal e você tem o grafeno. Mas também transformar vapor de lixo em grafeno, você também vai conseguir pouquíssimo material para uso industrial. Como vocês viram, essas 3 formas de conseguir o grafeno hoje ainda são formas arcaicas, né?
É muito estranho a gente estar hoje, em pleno 2021, falando de um material tão fantástico e ter esses métodos de fabricação bem estranhos. E são extremamente caros, né? Você precisa ter um laboratório com todo um forno capaz de chegar a 1000 graus, o outro que consegue fazer um flash no lixo para criar um gás que vai virar grafeno. E, pô, difícil, né? Ele foi descoberto em 2004, a gente está em 2021 e ainda estamos nesse pé. Mas, ao mesmo tempo, o que eu falei antes lá dos transistores, né, dos capacitores e tudo mais, dos equipamentos eletrônicos, eles levaram mais de 20 anos para sair do laboratório. Então a gente ainda está numa fase boa ali de pesquisa. Né? A gente já sabe as características do grafeno, a gente já consegue fazer nanotubos de carbono, que é uma folha de carbono, e viradinha, que é o que acontece lá lá no vídeo que eu falei, sabe? Aquele bagulho lá. Ai, não lembrei. Vanta Black, que é o Vanta Black, são nanotubos de carbono, só que você tem eles em tubinho. Também é difícil de fazer, mas, por exemplo, para você fazer os nanotubos, no Vanta Black você precisa de coisa pouca, né? Então, se você tiver ali um tubo que não seja tão perfeito, não faz tanta diferença. Mas, poxa, é muito legal esse negócio de você colocar 0,1% no cimento, ter 17% de aumento na resistência. Tem aqui, ó, se você colocar no polímero da impressora 3D, que é uma coisa que está sendo usada hoje em materiais de engenharia e está sendo pesquisado para uso na aeronáutica, você coloca 5% de grafeno e você aumenta em 10% a resistência. Não, 10 vezes a resistência. 5% de grafeno aumenta em 10 vezes a resistência do material. Sabe, tem uns negócios muito loucos aqui. Ele é transparente, ele é impermeável, ele é inerte, você pode jogar ele no ácido que ele não muda as características dele, então você pode ter um condutor que vai, sei lá, para que alguém vai colocar um condutor dentro de um ácido? Sei lá, dentro de um forno, alguma coisa assim. Então, realmente, se a gente conseguir tirar ele do laboratório, colocar ele no dia a dia, tirar ele das baterias, conseguir fazer um fio de grafeno, ele é um supercondutor à temperatura ambiente. Hoje, para você conseguir o nível de transmissão de energia elétrica que a gente tem no grafeno em um fio de cobre ou em um supercondutor de uma liga qualquer, você precisa baixar a temperatura perto do zero absoluto para você ter o mesmo nível de condutibilidade que a gente teria com o fio de grafeno. É fantástico, eu estou pirando, estou pesquisando bastante sobre isso, estou achando muito legal. Ó, outros usos que a gente tem no grafeno. Medicina regenerativa. Tem uma pesquisa sendo feita na Universidade de Caxias do Sul, que estuda ciências dos materiais e ciências da saúde. Eles estudam aplicações futuras na área de materiais de saúde, através da criação de hidrogéis híbridos de poliuretano com grafeno, onde você consegue criar colônias de células. Então ali você pode criar pele, você pode criar qualquer tipo de tecido humano para, sei lá, regenerar uma queimadura, alguma coisa assim. Na nanotecnologia, a gente já sabe, né, que é o mais pesquisado aí, que é melhorar a capacidade de dados, memória de dispositivos, memória, tamanho de bateria, aumento de velocidade de carga de bateria, supercapacitores, tudo mais. E outro, tecidos tecnológicos e materiais de segurança militar. Hoje, que a gente tem de material mais forte aí para um colete à prova de balas, por exemplo, é o Kevlar, que é um material que foi pensado para ser feito da mesma forma que é a teia da aranha. Muito louco. Então você tem aí o Exército Brasileiro está desenvolvendo algumas pesquisas para colete, para capacete, para um monte de coisa. Imagina você ter uma arma que, em vez de você usar o aço puro, ligas de sei lá do que são feitas as armas, você coloca grafeno, você tem uma arma muito mais leve também. Não é uma parte que eu gostaria que fosse realmente desenvolvida, porque já tem arma demais por aí. Mas, pô, legal pra caramba, né? Eu tô pirando, eu tô lendo coisa pra caramba, tem um monte de papel aqui sobre o grafeno, achei legal, resolvi
dividir isso com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Padrão de sempre, né? Curte, comenta, compartilha, deixa sua pergunta aqui embaixo. Prometo tentar fazer mais vídeos, eu tenho algumas ideias aqui para falar. Outra coisa que eu estou estudando pra caramba é radiação, como os átomos emitem radiação. É um negócio muito bacana que eu acho que vocês podem se interessar em conhecer um pouco mais. Enfim, muito obrigado por ter ficado até aqui. Beijo, até a próxima.